Fala pessoal, Henrique Ribas com vocês, estou aqui em nome da Album para poder trazer para vocês como é que vocês podem criar um preset no Lightroom. A facilidade é tanta que vocês vão perceber o tanto que é fácil até poder criar presets para poder às vezes comercializar, distribuir, enfim. O procedimento é muito simples e isso vai trazer uma facilidade enorme em tudo aquilo que vocês esperam. Bom, estou aqui com o Lightroom aberto, já estou no modo de revelação, já tenho uma imagem aberta. Do lado esquerdo vocês vão ver a aba de pré-definições, que em inglês são os famosos presets. A gente pode aumentar e diminuir cada pastinha dessa, né? A gente tem alguns presets já pré-existentes dentro do Lightroom que vem com o próprio Lightroom. Hoje, na versão mais nova do Lightroom, tem presets de muito mais potencialidade, inclusive a gente utilizando o poder dos assuntos, onde que a gente faz a seleção de objetos e pessoas de maneira a utilizar a inteligência artificial. E separadamente a gente tem as pastas nas quais a gente pode criar. Qual que é o grande princípio da criação de um preset? Primeiro, a gente salvar elementos que vão ser redistribuíveis ou reutilizáveis. Diante disso, o que eu vou fazer com essa foto? Bom, eu gostaria de trazer um pouquinho mais de intensidade de exposição, uma temperatura um pouquinho mais quente para essa imagem, uma recuperação dos realces para não ter tanto brilho exagerado, uma recuperação das sombras. Como eu perdi um pouquinho desse contraste, eu vou aumentar um pouquinho dos brancos, diminuir um pouquinho dos pretos. Posso aumentar um pouquinho meu desembaçar, diminuir um pouquinho da textura para uma leve sutilidade na pele, ou quem sabe na imagem como um todo, assim como a claridade. Cuidado com isso aqui para não ficar tão exagerado. Uma vibrância nas cores, um leve contraste com as minhas curvas. E eu vou recuperar um pouquinho do laranja dessa pele. Antes de tudo, eu vou até abrir aqui a minha calibração e eu gosto muito de trabalhar com a saturação um pouco mais intensa. E aí eu recupero com mais intensidade um pouco mais dos laranjas para não ficar exagerado, um pouquinho dos amarelos, um pouquinho dos azuis. E eu particularmente gosto da pele um pouquinho mais clara para poder trazer um pouquinho mais de atenção. Eu particularmente também gosto da nitidez um pouco mais elevada, utilizando um raio bem baixo e nitidez mais intensa. Eu aplico uma redução de ruído mesmo em algumas imagens que eu não tenha ruído específico. E, por fim, uma leve vinheta mais fechada, extremamente arredondada, difusa e eliminando os realces. Pronto, fiz um tratamento. Se eu pressionar a barrinha invertida, eu vejo antes e o depois, antes e depois. E se for do seu interesse agora salvar isso, basta do lado esquerdo você clicar nesse sinalzinho de mais, criar pré-definição, uma nova tela vai se abrir, e um dos pulos do gato é você agrupar. Então, inicialmente, a gente vai clicar aqui em agrupar, vou clicar aqui em novo grupo, e vamos chamar aqui de álbum presets. Beleza. Quando eu clico em criar, ainda você não vai ver o álbum presets criado, porque ele só vai criar essa pasta a partir do momento que você salvar o seu preset. A grande questão aqui agora é você entender que você pode vir a marcar tudo e criar, porém você não vai ter um preset bem executável. Por quê? Equilíbrio de branco e exposição, por exemplo, são itens muito específicos para cada imagem. Então, o que eu te recomendo? Você primeiramente marcar só aquilo que você utilizou, porque se você salvar, por exemplo, o granulado que está zerado, e você aplicar o granulado numa outra imagem antes de aplicar o preset, você vai zerar o granulado, porque o preset está salvo com ele zerado. Então, por exemplo, o granulado eu não mexi em transformação, não mexi em correção de lente. Eu mexi em nitidez e redução de ruído, não mexi em correção de cores, mexi em HSL, mexi em cores, não mexi em saturação, mexi em todos esses itens, porém, contraste eu não mexi, exposição e equilíbrio de branco eu vou manter sem marcar para que eu possa reutilizar esse preset com mais intensidade. Ponto. O que eu vou fazer aqui agora? Vou chamar aqui de álbum, vou chamar aqui de cor base, que é assim que eu gosto de estar renomeando, para poder ter um nome que eu sei que vai ser uma base de reutilização. Cliquei em criar e pronto. Vocês já vão ver que o álbum presets vai aparecer para mim. Se eu gostaria de ter uma versão desse mesmo tratamento em preto e branco, basta pressionar a tecla V, e eu particularmente gosto do preto e branco talvez mais intenso, com um preto bem chamativo, um branco mais presente, só recuperar um pouquinho para não estourar, e eu gostaria da pele levemente um pouquinho mais clara também. Então, diante disso, eu vou vir cá, criar uma pré-definição, e eu vou chamar aqui de álbum PB base. Diante disso, eu trabalhei no contraste. Né? O restante aqui fica mais ou menos da mesma estrutura, basta clicar em criar, e eu tenho agora duas versões, um para preto e branco e um para cor. Então, se eu escolher uma outra imagem, bem diferente dessa que eu estou trabalhando, vamos clicar em redefinir para ter certeza que ela está zerada, cliquei em cor base e pronto. Ele já aplicou um preset para mim em cima da minha imagem. Então, levemente já teve umas modificações. Se eu clicar em preto e branco,
a mesma coisa. Tá? Se eu escolher uma outra imagem, vamos ver como é que ela vai se comportar nessa foto aqui. Beleza. Se eu clicar aqui agora em cor base, vocês vão perceber que ela não se comportou igualmente, trazendo o mesmo tom. Por quê? Porque elas são características diferentes. Então basta agora eu trazer a exposição no ponto que eu quero, a temperatura no ponto que eu quero, ou fechar ou abrir de acordo com a sua necessidade. Mesmo para preto e branco, a situação permanece a mesma e você pode prosseguir agora para poder fazer todo o procedimento. Ribas, eu gostaria de saber como é que eu faço, por exemplo, para poder exportar esses presets e poder comercializar isso, vender. Ótimo! Basta você clicar com o botão direito em cima dos presets, você pode exportar, ou se você abrir, mostrar no Explorer ou mostrar no Finder, você vai trabalhar então exibindo o seu Windows Explorer ou seu Finder, ou seja, onde você salvou os seus presets, você seleciona eles, dá um Ctrl+C, Ctrl+V para alguma pasta, compacta, e você pode então ter esses presets armazenados para você comercializar, vender, distribuir e assim por diante.